também queria já introduzir esse assunto, né, sobre a espanholização do futebol brasileiro, que o âncora fala bastante por aqui. Já temos o Flamengo na liderança, seguido pelo Palmeiras com a mesma pontuação, ambos com 7 pontos. Para você, esses dois vão dominar este campeonato brasileiro? Já começaram a se desgarrar ainda na terceira rodada? Ou é muito cedo para dizer isso e o campeonato brasileiro é bastante equilibrado, não dá para fazer qualquer prognóstico a essa altura? Não, é cedo não, porque a gente já esperava que isso fosse acontecer, a gente vem falando sobre isso. Inclusive, você nota na tabela que logo após os dois, tidos e havidos como favoritos, muito antes do campeonato começar, vem Juventude e Vasco. Nós temos que olhar para não para os que estão só em cima, que estão correspondendo à expectativa. Olha a tabela aí. Não, Juventude e Vasco vem logo a seguir. E até o Fluminense, o Renato Portaluppi, está ali, né? Mas nós temos que olhar para as decepções que poderiam estar contracenando, vamos dizer, pelo menos no início. Porque no início tem sempre aqueles que partem, fosse cavalo, fosse jockey club, aquele que dispara, mas acaba não chegando. Isso acontece muito no brasileiro. Mas o que eu queria falar mesmo é fugindo a nossa... Eu até separei aqui, fugindo a nossa pauta, porque o Juca falou... Eu acho ridículo essa jogada aí do Memphis, da Holanda. O que a Holanda tem conquistado com essa tática, com essa jogada? Nada, né? Mas na hora que ele fala de Espanha, foi no jogo Espanha e Holanda, eu me lembrei da saudosa Leila Diniz. Vejam vocês falar disso num programa de esporte. Porque tem uma música da Leila Diniz, com letra da Leila Diniz, com Milton Nascimento, que fala exatamente de Espanha e Holanda. E eu vou dizer para vocês aqui, ó. Brigam Espanha e Holanda pelos direitos do mar. O mar é das gaivotas, que nele sabem voar. Brigam Espanha e Holanda porque não sabem que o mar é de quem sabe amar. Então, na hora que ele falou de Espanha e Holanda, me veio logo a essa canção do Milton com letra da Leila Diniz, que tem um título espetacular, que é Um cafuné na cabeça... Um cafuné na cabeça... Tá aqui, ó. Eu quero até um cafuné na cabeça, malandro, eu quero até de macaco. Mas voltando ao lance, por mais que o Koeman, que foi um grande zagueiro, jogou no Barcelona, na seleção da Holanda, aplique isso na seleção da Holanda, eu achei ridículo. E quanto à tabela, a tabela está aí para a gente ver. Eu estou mais olhando para baixo que para cima, porque para cima eu já esperava que Flamengo e Palmeiras... Aliás, Palmeiras, que exibição sensacional, foi a grande exibição dessa rodada. Mas a decepção com o Atlético Mineiro, né? Com o Bahia, que está bem falado para Chuchu, mas não arranca, não é? Com o Santos, está na zona do rebaixamento, e vai por aí. Nessa rodada. Só um detalhezinho, Juventude e Vasco só pontuaram em casa. Isso. Dos 4 jogos, 2 vitórias para cada lado, 3 contra times que vieram da segunda divisão. Eu diria que os dois estão aproveitando bem a briga para não cair. Tanto Juventude quanto o Vasco. Que é a briga dos dois no primeiro momento. Juventude e Vasco. Ô Mauro, Flamengo e Palmeiras aqui no topo da tabela, é muito cedo ou já quer dizer alguma coisa? Não, cedo até porque no mercado que não tem fair play financeiro, o mercado desregulamentado, a gente não sabe se vai chegar um Almada ou Luiz Henrique amanhã ou depois, né, para jogar para o Botafogo, se o Atlético Mineiro vai contratar alguém, se o Cruzeiro vai demitir o Alexandre Matos, como se especula, e contratar 300 jogadores bons e tirar alguns que estão lá que não deveriam estar, porque já estão em decadência e vão remontar o time. A gente não sabe, o futebol brasileiro é assim. Se você tiver alguém injetando grana, não tem controle nenhum, se a dívida é alta, se virou SAF, o caso do Corinthians, que não é SAF também, mas contrata com ou sem dinheiro. Então, você pode ter um time que desponte como forte de uma hora para outra, então a gente não sabe se isso vai acontecer. Essa espanholização, ela existiria provavelmente se tivéssemos fair play financeiro. Aí alguém ia falar, viu, é ruim então ter fair play financeiro. Não, isso forçaria outras equipes a se organizarem para que elas possam disputar. Mas o mercado é uma bagunça, então você não sabe o que vai acontecer. O caso do Botafogo é muito claro. O Botafogo claramente é um time inferior ao que era do ano passado. Mas a base está mantida, só que lá na frente a diferença é muito grande. Perdeu, do meio para frente, perdeu muito poder de fogo.
Não só pela saída do Almada e do Luiz Henrique, mas o Júnior Santos, que era uma opção importante no começo e no final da temporada. O Tiquinho, que era um reserva, mas um belo reserva, não está mais no Botafogo. Aí você vê o Botafogo já perdeu para o Red Bull Bragantino, já perdeu para a Universidade de Chile na Libertadores, ganhou do cara bobo, né, suando sangue no meio de semana passado. A dificuldade é evidente. Aquele jogo contra o Palmeiras, acho que disse muito também sobre o Palmeiras naquele momento, muito vulnerável. E o Botafogo não ganhou por quê? Porque não tem qualidade mais no ataque. Mas será que esse vai ser o ataque do Botafogo? No ano passado, o Luiz Henrique e o Almada chegaram durante a temporada. Então, a gente não sabe exatamente quais serão essas equipes. Isso pode fazer com que surja um ou outro que possa duelar mais com os dois que, em tese, são os mais fortes. E pelo menos são nesse começo de campeonato. Né? Então, Luísa, né, na verdade, a gente tem 2 exemplos históricos recentes, são exceções. O Atlético do Cuca, 2021, e o Botafogo do ano passado. Isso nos pontos corridos, né? Porque Flamengo e Palmeiras, os pontos corridos, normalmente, eles vão privilegiar aqueles que têm mais elenco, que têm mais estrutura, que estão mais fortes, né? Acho que as Copas, elas permitem surpresas. Então, nos últimos anos todos, aí eu acho que eu tenho que dar um crédito para o âncora e a sua espanholização. De fato, no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, as surpresas Atlético do Cuca e Botafogo do ano passado, do Arthur Jorge, são exceções. Dois times que tinham injetado bastante dinheiro também. Também, pra caramba, né? É como o Mauro falou, né? Tanto o Atlético 2021 quanto o Botafogo, sobretudo o Botafogo do ano passado. Agora, esse ano tem uma questão que acho que a gente ainda não consegue mencionar, que é a tal da participação de Palmeiras e Flamengo no Super Mundial, né? Qual vai ser o envolvimento, o desgaste, a situação, como eles vão chegar nas competições na época do Super Mundial? O que eu vislumbrava é que talvez algum time que largasse na frente, que tivesse boa estrutura, boa perspectiva e não fosse disputar o Mundial, pudesse aproveitar esse desvio de foco que inevitavelmente Palmeiras e Flamengo terão pela frente. Além deles vão participar o Fluminense, o Botafogo, etc. Por exemplo, eu acho o início do Internacional bom. Ele não aparece em cima, mas ele teve 2 jogos fora, Flamengo, Maracanã e Fortaleza no Castelão. Não são jogos fáceis. E o Inter não perdeu, venceu o jogo em casa com o Cruzeiro. Então, a largada, para mim, do Inter é uma boa largada. Ele não aparece ali à frente do Juventude, do Vasco, porque ele só fez um jogo em casa até agora também. Então, a gente vai observando o que pode acontecer, quem pode correr por fora nessa briga, mas pelo elenco que eles construíram para essa temporada, sobretudo o Palmeiras, né? Palmeiras contra o Corinthians, Juca deve ter ficado desesperado. Sai o Estevão, entra o Paulinho, sai o fulano, entra não sei o quê. Cara, é muito jogador bom, né? Que alguns nem começaram a jogar de fato ainda. E o Flamengo, acho que já tinha um time bom, tem voltando agora alguns jogadores importantes, daqui a pouco o Pedro vai poder jogar em sequência. Então, é difícil imaginar alguma surpresa, assim, mesmo que o Mauro tenha razão em relação à janela do meio de ano, que alguns times se reconstroem completamente na janela de meio de ano. Né? Isso aí, vamos acompanhando, Luísa, hein? Luísa. Oi, Trajano. Não, a gente tem que registrar que nós falamos do âncora, que está de férias, e não nos referimos ao Danilo, que hoje certamente estaria vibrando aí na bancada. O Danilo está de férias também, não é isso? Exato. Tá de férias. Deu certo. Deu certo, né? Deu certo a tática dele, né? Exato. Ele disse que queria estar ausente do posse de bola num derby, porque desde que ele está no posse de bola, o Palmeiras não ganha o derby. Ixi, é um pé frio, Danilo, aqui então, hein? Ó, vamos falar desse derby já na volta do intervalo. Vamos falar bastante sobre a atuação do Palmeiras, do Corinthians também, que deixou o seu torcedor frustrado. Agora a gente vai para um break rapidinho na TV, a gente segue aqui no YouTube e a gente já volta. Estamos no break, hein? Então quer dizer que o Danilo é o pé frio aqui, é isso? Bom, ele mesmo colocou essa carga, né? Não precisava. Ele mesmo se colocou nessa situação desconfortável, digamos. E aí o Palmeiras ganhou bem sem Danilo Lavieri. Né? Aliás, não sei por onde Danilo anda nas férias, né? Do Tirone eu tenho uma ideia. O Tirone, ele gosta de... Vendo estrelas. Vendo estrelas, não é isso, Mauro? Isso. Aliás, sabe o que é a sigla VTNC? Viu Tirone no Chile.
Olha lá, tá vendo? tá Advogado do Dudu. Advogado do Dudu e temos advogado mais do uma âncora. possibilidade aí, ó. Tem várias possibilidades dessa combinação. Agora eu tô Tá vendo? mais esperto. Aí, ó, tá vendo? O advogado Dudu tinha razão. Vamos ver como tá a parcial da enquete por aqui? O que foi pior na rodada? Sigam votando aí, hein, gente? Tá equilibrado, tá? Mas, por enquanto, vai vencendo. O que você acha, Mauro? Eu acho esse negócio do Davidson também bem patético, meu Deus. Aliás, um golaço anulado por um detalhezinho ali, zero vantagem, né? O Pikachu leva na jogada, o gol do Moisés muito bonito, seria o gol da vitória, tudo indica, né? Do Fortaleza contra o Inter, cheio de reservas, é verdade, mas o Davidson é cada atrapalhada que... Assim, eu vi aquilo, falei, não é possível que ele conseguiu isso, mas foi, aconteceu. E o Gabigol também no banco, assim, não me espanta nem um pouco. Mas é um fato, de fato, relevante, né? Mas não espanta nada, não espanta nem um pouco. Aliás, ele está muito adaptado ao banco. Ele frequenta o banco de reservas há umas 3 temporadas, pelo menos, com uma assiduidade incrível. Conhece todo... O banco do Morumbi ele conhece bem. Inclusive, a Copa do Brasil, ele fez uma final sentado no banco. Quando entrou em campo, tropeçou na bola. Foi uma atuação soberba. Mas, enfim, aí é um problema do Pedrinho, né? Que descobriu agora que comprou, parece, gato por lebre. Não com relação ao Gabigol, mas a montagem do elenco do Cruzeiro, que é um negócio totalmente sem critério nenhum. Por isso, talvez ontem a alegria do torcedor do Cruzeiro com esse empate. O Léo Jardim tentou dar uma chacoalhada, deixou o Dudu no banco, o Gabigol, o William também, ficou com um empate no Morumbi. Vamos ver como é que está aqui a enquete por enquanto. O que foi pior na rodada? 33% vai vencendo a opção Dudu e a desculpa para o VTNC. Em seguida, 28%, o pontapé inicial do Memphis no jogo do Corinthians e as cabeças de galinha que foram arremessadas no gramado. Infelizmente, mais uma vez, vimos isso. Depois, o Daverson lesionando o companheiro com 20% e 18% o Gabigol não saindo do banco do Cruzeiro. Deixa eu ver se dá tempo de registrar algumas das participações por aqui. 20 segundos. O questão 3301 diz que nenhum clube está jogando o fino da bola. Flamengo, Botafogo, Palmeiras vão tropeçar e isso é Brasileirão. Mas tem também o Oziel Abreu, discorda. Gente, não esqueçam do Super Mundial, que foi o que o Arnaldo falou. Isso vai ferrar com os brasileiros. Estamos voltando. Estamos de volta, então, no canal UOL e seguimos aqui com posse de bola desta segunda-feira, no YouTube também e no canal UOL. E vamos falar agora sobre o derby. Uma boa vitória do Palmeiras, 2-0 para cima do Corinthians na Arena Barueri. Dominou, poderia até ter sido mais, teve gol anulado, bola na trave. O Everton pegou pouco na bola, a gente já está vendo aí os melhores momentos da partida. Tivemos também episódios para se lamentar, como as cabeças de galinha arremessadas no gramado, gritos homofóbicos. Foi um derby agitado. Ô Juca, o que esse derby diz sobre o momento das duas equipes? E aí também, considerando sua manchete, seu destaque inicial, sobre o comportamento de parte da fiel torcida. Muito bem. O que diz? Diz que tem um Palmeiras em reformulação e absolutamente respeitável, candidatíssimo ao título, porque também soube aproveitar a fase do Paulistinha para fazer uma porção de testes e ir chegando a conclusões, e também porque começa a botar toda a sua armada, que estava ali se recuperando e tudo mais, casos, né, principalmente do Paulinho, que jogou pouco tempo, mas já mostrou rapidamente a que veio, porque é um baita de um atacante. Então, se tem um Palmeiras que será forte, certamente, na temporada, e um Corinthians mal treinado, que permite arremates da entrada da área, como se fosse assim, entre que a casa é sua, e de fato a casa era do Palmeiras, tem um goleiro que não está, e é difícil realmente você ter um goleiro reserva à altura do titular, mas embora o Donelli tenha feito boas defesas e evitado uma goleada, os 2 gols eram defensáveis, mas o que você tem de mais formidável na repercussão do resultado no derby é que, veja, nem causou crise no Corinthians, como normalmente causaria uma derrota no derby. Mas o que tem